E vem conferir a crítica do filme Socorro. E eu acabei de assistir um filme chamado Send Help, ou como ficou no Brasil, Socorro. Filme que acompanha a história de uma funcionária que, junto com seu chefe, a partir de uma viagem, o avião acaba caindo e eles têm que sobreviver nessa ilha deserta. O filme chamou minha atenção não pela premissa, que não tem nada de originalidade. O que chamou minha atenção foram dois fatores. Primeiro, a dupla principal do filme, e segundo, quem está por trás do roteiro e direção dele. Porque a dupla principal eu gosto muito. Eu gosto muito da Rachel McAdams, eu gosto bastante do Dylan O'Brien. Inclusive, eu tenho uma teoria que o Dylan O'Brien já seria um ator muito maior do que ele é hoje se ele não tivesse sofrido aquele acidente quando ele gravava a franquia Maze Runner, que fez ele parar, passar por cirurgia, quase morrer. Se não fosse por isso, eu tenho certeza que hoje ele seria um ator muito maior, porque na época ele estava bastante estourado. Então, essa dupla principal já é um fator que chama muito a minha atenção, porque eu sabia que o filme ia ser os dois isolados numa ilha. Eu sei que a química deles teria que funcionar muito bem, a dinâmica teria que funcionar muito bem, e a partir daí ter dois atores que eu gosto, que eu acho que tem muita qualidade, ajuda muito a fazer com que essa premissa possa funcionar muito bem. Pelo menos isso no papel, já vou falar se isso funcionou ou não. E o outro fator seria o diretor, o Sam Raimi. O Sam Raimi ou Sam Raimi, como depende como você queira chamar, ele é um diretor que eu gosto muito, principalmente por causa dos Evil Dead e também dos Homem-Aranha, os primeiros que ele fez, a trilogia original que foi pro cinema. Eu gosto muito de como ele gosta de usar efeitos práticos, eu gosto muito de como ele gosta de usar a parte do terror, gore dentro dos seus filmes e também brincar com certa sátira com isso. Toda a franquia Evil Dead vai a partir de um terror que era muito sério até a galhofa total. Então a forma como eu sei que ele sabe brincar com essa parte do sangue, de efeitos práticos, a forma de como ele gosta de brincar com o isolamento, fez com que eu ficasse muito empolgado, até porque era a volta dele para esse tipo de filme. Fazia muito tempo que o Sam Raimi não fazia esse tipo de filme. Eu acho que a expectativa talvez tenha feito com que eu não gostasse tanto do filme. Ele é um filme ruim? Longe disso. Ele é um filme que, na minha opinião, serve muito para um entretenimento, principalmente para quem gosta do gênero e procura coisas parecidas e que não consegue encontrar hoje em dia. Até porque não é tão fácil você encontrar filmes com esse estilo que o Sam Raimi faz hoje em dia. Esse terror, que é até um terrir, esse thriller que usa até a parte da violência como sátira, é muito mais difícil de se encontrar. Os filmes que tentam ir para esse lado vão muito mais para um terror psicológico. Então isso eu achei interessante. E o filme começa de uma forma interessante, porque ele não começa na loucura. Ele usa todo o primeiro ato para poder apresentar cada um dos personagens, tanto os dois que a gente vai acompanhar, como funciona a relação deles dentro do escritório. Também eu acho interessante como você vai, a partir daí, sabendo quais são as qualidades, para quando eles ficarem isolados na ilha, você não achar exagerado algumas coisas que eles fazem. Isso é interessante, a forma como ele introduz. Eu acho que essa introdução é um pouco mais longa do que precisava, mas eu entendi, ele gastou tempo para poder apresentar os personagens. Quando eles caem na ilha, a parte do avião é incrível, porque a parte do avião é o Sam Raimi que eu esperava desde o começo do filme. É aquele terror gore total, que usa o gore, mas não aquela forma que você vai olhar como um Jogos Mortais ou um Albergue, que você vai pensar, meu Deus, eu quero esconder meu olho de tão violento de gráfico que é. Aqui você tem a violência gráfica, mas a trilha sonora, a direção e como ele usa, até parece que é um humor. Tanto que tem um personagem que ele morre batendo a cabeça no vidro, que é pra ser totalmente uma sátira, não é pra você levar a sério. Isso também dita muito o ritmo do que vai ser o filme a partir dali. Porque é como se o Sam Raimi, na sequência do avião, que ele usa todas aquelas mortes como uma piada, como ele dissesse, o que acontecer a partir da ilha, vai ter exagero, vai ter coisa a mais, você vai ficar até assustado com algumas coisas, mas eu vou levar sempre pra essa sátira. Eu acho que o problema da ilha é que ele não usa tanto essa violência gráfica como piada, como poderia funcionar. Eu acho que a dinâmica deles também não funciona muito bem, porque são personagens que o Sam Raimi quis trabalhar de uma maneira diferente do que a maioria dos seus filmes. Quando você pega um Evil Dead, ele coloca o Ash como um personagem engraçado, divertido, fácil de gostar. Aqui eu acho que nenhum personagem é fácil de gostar. Os dois personagens são chatos, eles acabam se provocando de maneira interessante, mas para filme funcionar, para ter uma dinâmica, para ter conflito, mas acaba ficando situações repetitivas. Eu acho que o uso do CGI que ele usa aqui, esquecendo um pouco do efeito prático, é um problema, porque você vê que ele precisava de algo a mais para poder fazer algumas cenas funcionarem, a piada, o humor e as mortes. O CGI acaba tirando um pouco, e de novo, eu acho filme repetido, e com personagens que não me interessaram tanto, tanto a relação entre eles também não me agradou. O filme também poderia ir para um lado de uma abordagem em relação de quem é o chefe, porque o personagem principal, ele sempre foi um herdeiro, a partir daí ele nunca teve dificuldades, agora tem a primeira dificuldade. É meio que uma crítica ao comando, à chefia, e como a situação do mais forte sobrevive fora do que é a sociedade normal, mas acho que a crítica também não é o fator aqui. Por isso que eu falo que o Socorro é um filme divertido, porque ele tem muitas sequências divertidas, tem muitas sequências criativas, tem diálogos interessantes e tem momentos que você vai gostar.
ainda mais com o final do filme, que é um final até surpreendente, que mostra qual é o espírito do filme como um todo. Mas mesmo assim, ele tem tantos probleminhas, que ele foi me incomodando. Até sair de um filme que eu acho que eu poderia gostar muito, para um filme só mediano. Que eu acho que se não fosse do Sanheim, eu ia terminar falando, é mais um filme esquecível de 2026, que vai chegar no ano que vem e eu vou pensar, é verdade, esse filme existiu. Por ser do Sanheim, eu vou lembrar, mas vou lembrar um pouco triste. Concluindo, Socorro ou Send Help é um filme que poderia ser bem melhor do que ele foi, considerando o elenco e o diretor e roteirista que está por trás dele. Mas é um filme que ainda dá pra se divertir para quem gosta do gênero. E por isso que eu fecho Send Help com uma nota 6,5 de 10. Curte e fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, achou do filme Send Help? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.